Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Ao longo da próxima semana vamos estudar sobre conselhos do livro de Provérbios para as famílias. O livro de Provérbios, amigo ouvinte, contém muitas instruções em forma de poemas e provérbios para o relacionamento familiar. E nós vamos ver algumas dessas instruções, alguns desses ensinamentos que demonstram que a Bíblia é totalmente relevante para as pessoas de todas as épocas. Podemos dizer que o livro de Provérbios é um documento familiar. E neste livro há segredos para uma vida bondosa e que devem ser transmitidos de pai para filho. Provérbios capítulo 1, verso 8, diz assim: Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Ou seja, o livro de Provérbios tem como foco transmitir ensinamentos de um pai e de uma mãe para os seus filhos. Podemos ver no livro de Provérbios Deus o Pai pedindo-nos para ouvirmos os seus conselhos e não deixarmos de lado as suas instruções, por meio da palavra dele e por meio de pais bondosos, piedosos, cristãos, que são chamados por Deus para transmitir esses ensinamentos aos seus filhos. Ou seja, nesta convocação de um pai para que o seu filho e os seus filhos ouçam os seus ensinos, nós podemos perceber em Provérbios 1:8, Deus o Pai nos chamando, nos convidando para aprendermos com Ele. E nós vamos ao longo desta semana aprendermos com Ele, no livro de Provérbios, algumas instruções preciosas para preservarmos a nossa família. Em primeiro lugar, amigo ouvinte, não existe família perfeita. Toda família é disfuncional. Algumas mais e outras menos. Depende da forma como os membros da família foram criados. Não há dúvidas de que há pessoas que receberam em sua herança genética e de sua herança familiar mais vantagens, né? Eles têm mais saúde psíquica para enfrentar a vida, para viver, para resolver problemas. Outras famílias, infelizmente, foram mais disfuncionais ainda, e a herança familiar, a herança genética não é das melhores. Entretanto, a palavra de Deus nos oferece a possibilidade de crescermos e nos desenvolvermos, e não importa o grau de disfuncionalidade de uma família, maior ou menor, o livro de Provérbios tem dicas preciosas para amenizarmos esses problemas, os defeitos que existem em nós e em nossas famílias em consequência do pecado. O primeiro conselho que eu gostaria de repartir com você se encontra em Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6. Eu vou ler para você na Nova Bíblia Viva, que diz o seguinte: Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie na sua própria capacidade e entendimento. Lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar em todos os seus caminhos, e Ele guiará os seus passos e você andará pelo caminho certo. O primeiro conselho de Deus para todos os membros da família é confiarem em Deus de todo o coração e não se apoiarem na sua própria capacidade e entendimento. Precisamos permitir, amigo ouvinte, que Deus, com seu entendimento e sabedoria, direcione a nossa vida. Não devemos tomar decisões simplesmente com base em nossa capacidade e entendimento limitados. Precisamos tomar decisões com base na capacidade e entendimento infinitos de Deus. A pessoa que confia no seu próprio entendimento, ela é, de certo modo, orgulhosa. Deus quer que você tenha confiança em você mesmo, não há dúvidas disso. A autoconfiança é fundamental e faz parte de uma boa autoestima de pessoas que estão saudáveis. Agora, nós não podemos, amigo ouvinte, confiar mais na nossa própria capacidade, que é limitada, do que na capacidade de Deus.
E por isso devemos lembrar de colocar a Deus em primeiro lugar em todos os nossos caminhos, na tomada de decisões, nas coisas que vamos fazer, para que Deus, com a sua capacidade e entendimento infinitos, Ele nos guie em todos os nossos passos. E assim nós andaremos pelo caminho certo. Toda família deve convidar a Deus para ser um hóspede honrado, um membro da família. E isso é feito através do culto familiar diário, poucos momentos, poucos minutos por dia de oração, de meditação na palavra de Deus. É uma forma preciosíssima de demonstrar confiança em Deus e de não se apoiar na própria capacidade e entendimento para direcionar a própria vida ao longo do dia. Coloquem a Deus em primeiro lugar e vocês serão extremamente felizes como família. Você gostaria de receber a programação da Rádio Novo Tempo e também o programa Lições da Bíblia via WhatsApp? Você tem essa oportunidade agora. Você pode acessar ADV, A de amor, D de dado, V de Vitória, adv.st/Rádio Novo Tempo. Ao acessar, você pode cadastrar-se e receber este programa, além de outros conteúdos exclusivos diariamente. Cadastre-se, é grátis, é prático e com certeza você estará também compartilhando esperança com outras pessoas. Fique com Deus e obrigado por acompanhar mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. O conselho de hoje do livro de Provérbios que iremos analisar é: ame a mulher certa, ou ame também ao marido certo. Nós temos alguns conselhos preciosos no livro de Provérbios para a preservação do nosso lar. E um deles em especial encontramos aqui em Provérbios, capítulo 5. Vou ler para você os versos 14 a 18. Na verdade, a partir do verso 15, que diz assim: beba água da sua cisterna, das águas do seu próprio poço. Por que deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os seus ribeiros de água pelas praças? Que elas sejam somente suas e não repartas com estranhos. Seja bendita a sua casa e alegre-se com a mulher de sua mocidade. Ela é o amor da sua vida. Que os seios de sua esposa o saciem todo o tempo, e você seja cativado pelo seu amor. De que adianta, filho meu, procurar o prazer com a mulher imoral? Por que desperdiçar seus caminhos com alguém que não lhe pertence? Nesse texto que eu li aqui, na Nova Bíblia Vida, na verdade Nova Bíblia Viva, o livro de Provérbios recomenda que o homem e também a mulher bebam a água da sua própria fonte, ou seja, desfrutem do prazer sexual com o seu próprio cônjuge. Este é um conselho de Provérbios contra a infidelidade sexual, mostrando a preocupação de Deus para com a preservação do nosso relacionamento. Infelizmente, amigo ouvinte, o amor ilícito é uma atração muito forte para o ser humano, especialmente para os homens. Para as mulheres também, é óbvio, mas os homens, por serem extremamente visuais, isso se torna ainda mais forte na nossa cultura e sociedade erotizada pós-moderna. Por isso, para que um homem possa precaver-se contra a infidelidade propriamente dita, algumas coisas precisam ser feitas. Primeiramente, tem que tomar uma decisão com Deus de ser fiel. Mas essa decisão, ela não ocorre simplesmente por decidir, porque o ser humano, especialmente o homem, ele é muito atraído para a sexualidade, para o sexo sem compromisso. Então o que acontece? Além de decidir, o ser humano, e aqui eu me refiro agora tanto a homem quanto a mulher, precisa fazer algumas coisas. Primeiramente, tratar os seus vazios internos. Uma pessoa
vazia internamente, extremamente carente, ela tem a tendência maior de ter relacionamentos sexuais ilícitos. A pessoa carente, ela está buscando preencher uma necessidade de ser amada, de pertencer a alguém. Então é óbvio que essa pessoa é muito mais propensa do que outras. Isso não é justificar o erro, mas é entender as limitações do pecador. E algumas pessoas que não têm as mesmas limitações são muito boas em julgar, mas não são nada boas em ajudar e em amar. Outro detalhe, além da decisão de ser fiel e além de cuidar, tratar o próprio vazio interno e as próprias carências, é muito importante que a relação conjugal seja satisfatória. Um homem insatisfeito sexualmente tem bem mais probabilidade de ter um caso extraconjugal. Uma mulher insatisfeita sexualmente e com a forma como o marido a trata também se torna mais vulnerável à infidelidade sexual. Então nós não podemos tapar o sol com a peneira. Nós precisamos entender que mesmo que não possamos mandar no comportamento da outra pessoa, ou seja, é a outra pessoa que vai decidir ser fiel ou não, temos que pelo menos fazer a nossa parte. Temos que descobrir qual é a principal linguagem de amor do nosso cônjuge, quais são as suas preferências sexuais, desde que elas obviamente não conflitem com a nossa consciência moral, mas temos que descobrir isso e nos ajustarmos um ao outro para que um satisfaça o outro. E a realidade é esta, amigo ouvinte e amigo ouvinte, somos corrompidos pelo pecado. Se alguém se apresentar de forma mais atraente e essa pessoa aparentemente tiver maior, entre aspas, capacidade de suprir nossas carências internas ou sexuais, a tendência de qualquer um de nós fazer uma besteira é muito grande. Então não adianta tapar o sol com a peneira. Precisamos atender aos conselhos da palavra de Deus, entre eles, aquele conselho do apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 7. Na verdade, 1 Coríntios capítulo 7. Paulo diz que uma vida sexual satisfatória é um dos preventivos contra a imoralidade sexual. Então eu vou ler para você 1 Coríntios capítulo 7, versos 13 e 4, aqui na Nova Bíblia Viva, que diz o seguinte: o marido deve cumprir os seus deveres conjugais em relação à sua esposa. E a esposa deve fazer o mesmo com seu marido. Pois a mulher que se casa não tem mais autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o seu marido. E do mesmo modo, o marido não tem mais autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a esposa. Portanto, não se recusem um ao outro. A única exceção a essa regra seria o acordo entre marido e mulher para se absterem de ter relações sexuais por tempo limitado, a fim de que possam dedicar-se à oração. Depois disso, eles devem unir-se novamente, tendo relações, para que Satanás não possa tentá-los por causa da sua falta de domínio próprio. Então o apóstolo Paulo é muito claro: marido e mulher não foram feitos para ficarem muito tempo sem atividade sexual. Se isso acontecer, a infidelidade vai ser consequentemente o próximo passo, infelizmente, e isso trará problemas para a família, desgastes, mesmo que exista o perdão, e deve haver o perdão, é uma ferida que vai demorando para ser cicatrizada, mas eu quero lhe dar uma boa notícia. A graça de Jesus possibilita que as feridas sejam cicatrizadas. Se você tem um cônjuge que em algum momento foi infiel a você, mas ele se arrepende de coração e quer ficar com você, trabalhe isso em psicoterapia para que vocês preservem a relação de vocês. Agora, se a pessoa realmente não quer mais, quer continuar fazendo besteiras e não demonstra arrependimento sincero, aí tem que tocar a vida adiante sem essa pessoa realmente. Mas do contrário, vale a pena investir na família, vale a pena cuidar um do outro, porque ninguém, amigo ouvinte, está livre disso. Quem nunca pensou nisso ou quem nunca fez,
que atire a primeira pedra. Por isso não somos chamados a atirar pedras em ninguém, somos chamados a compreender, a amar e a direcionar as pessoas para a palavra de Deus e, acima de tudo, mostrar para elas que existe perdão, existe restauração em Jesus Cristo. Você gostaria de receber a programação da Rádio Novo Tempo e também o programa Lições da Bíblia via WhatsApp? Você tem essa oportunidade agora. Você pode acessar ADV, A de amor, D de dado, V de Vitória, adv.st/Rádio Novo Tempo. Ao acessar, você pode cadastrar-se e receber este programa, além de outros conteúdos exclusivos diariamente. Cadastre-se, é grátis, é prático e com certeza você estará também compartilhando esperança com outras pessoas. Fique com Deus e obrigado por acompanhar mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. E eu agora estou preparando um seminário sobre finanças à luz da Bíblia. Como você ter saúde financeira à luz da Bíblia e, obviamente, à luz daquilo que os profissionais da área têm ensinado. Então, estou preparando este seminário, muitas pessoas já se inscreveram. Esse seminário vai ajudar você a mudar a sua programação mental. Por que tem que mudar a programação mental? Não adianta você ter muito dinheiro e você ter uma mente empobrecida. Então, muda-se a mente e aí, como consequência, as outras coisas boas acontecem na nossa vida. Então, você olhe depois aqui na descrição do vídeo, você vai ver o link para inscrição no seminário. Eu recomendo que você não perca essa oportunidade. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Hoje vamos ver algumas dicas do livro de Provérbios para os pais. Ontem aprendemos dicas para marido e mulher e hoje veremos dicas para os pais. O livro de Provérbios nos convida a transmitirmos um bom caráter aos nossos filhos. E como isso pode ser feito? O livro de Provérbios apresenta dicas preciosas. Eu vou ler alguns textos de Provérbios na Nova Bíblia Viva. O primeiro conselho de Provérbios para que possamos transmitir um bom caráter, ensinarmos, moldarmos um bom caráter em nossos filhos, se encontra aqui em Provérbios capítulo 14, verso 26, que diz assim: aquele que teme o Senhor encontra um forte apoio nas horas difíceis e refúgio para os seus filhos. A primeira lição que um pai e uma mãe precisam transmitir para um filho é que vale a pena temer ou respeitar a Deus, tá? Temor na Bíblia não é ter medo de Deus, é obedecê-lo e respeitá-lo. Então a primeira coisa que um pai e uma mãe devem de fazer é ensinar os filhos a respeitarem ao Criador. E isso tem que ser feito de forma repetitiva. Em Deuteronômio capítulo 6, versos 4 até o 7, Deus diz que é para ensinar as crianças enquanto andar, enquanto deitar-se, enquanto caminhar. Ou seja, a criança aprende pela repetição. Então, repetidamente, por meio do seu exemplo, por meio de boas palavras, ensine os seus filhos a obedecerem, a amarem e a respeitarem o Criador. Esta é a maior herança que você pode deixar aos seus filhos. Você deve deixar sim bens materiais. Se você puder fazer isso, isso é muito bom. Facilitar de certa forma a vida dos filhos, sem dar tudo para eles, obviamente, mas facilitar a vida deles. Porém, lembre-se que a grande herança que um pai e uma mãe dão aos filhos é a fé em Jesus Cristo, porque é o temor do Senhor que ajuda a pessoa a viver com qualidade e a encontrar refúgio para os momentos difíceis da vida, tá bom? As demais bênçãos da vida vêm por obedecermos e respeitarmos a Deus. Outra coisa que os pais têm que ensinar aos filhos é a importância da calma no falar, controle emocional e paciência. E não tem melhor maneira de ensinar isso do que pelo exemplo. Um pai e uma mãe que são gritões, descontrolados, impacientes, nunca vão poder transmitir essas lições para os seus filhos. São pais imaturos, irresponsáveis,
ou sem total domínio sobre suas emoções e precisam de um tratamento psicoterápico com urgência, porque senão vão transmitir esta má índole para os filhos, em consequência os filhos transmitirão para os netos, e aí fica uma família toda desajustada e não bem-vinda entre os seus amigos. Então isso tem que ser mudado. E esta lição tem que ser transmitida pelo exemplo. Em Provérbios capítulo 15, verso 1 diz assim: uma resposta amiga e delicada acalma o furor, mas quem responde com raiva provoca a ira. Nós temos que aprender a ensinar primeiramente a nós mesmos que uma resposta amiga e calma, ela calma na verdade a ira do outro, mas quem responde com raiva provoca mais ira ainda. E no versículo 18 de Provérbios 15 é dito assim: o homem de gênio irritadiço está sempre arranjando brigas, mas o homem paciente acalma a discussão. Então temos que ensinar as crianças, pelo nosso exemplo, a serem calmas no falar, terem paciência, controle, domínio próprio. E em Provérbios 16:32 encontramos: o homem paciente vale mais que um guerreiro que venceu muitas batalhas, porque vale muito mais controlar as próprias emoções do que conquistar uma cidade. Quem controla a si mesmo, ele é muito mais guerreiro do que aquele que viveu em batalha. Porque conquistar uma cidade é uma coisa, agora conquistar a si mesmo, dominar a si mesmo, isso demonstra grande paciência, grande força, maturidade e saúde emocional. O verdadeiro guerreiro é aquele que controla as suas palavras e não fica jogando palavras de qualquer jeito, ofendendo e sendo duro com as pessoas. Este não é guerreiro coisa nenhuma, é um imaturo, uma pessoa imatura emocionalmente, ou que tem muita raiva dentro do seu coração e que ainda não conseguiu trabalhar esta raiva de uma forma mais saudável. Outro conselho que Provérbios dá é o de que os pais devem ensinar os filhos o princípio da honestidade. No versículo 27 do capítulo 15 é dito: o homem que usa a desonestidade para ficar rico traz desgraça para a sua família, mas quem é honesto e não aceita o suborno viverá. Você tem que mostrar para os seus filhos que nos seus negócios, no seu trabalho, no seu dia a dia, você é honesta, você é honesto. Porque se você usar da desonestidade, você vai ser amaldiçoado. E essas maldições serão sentidas pela sua família, porque as pessoas estão no convívio com você. Porém, quem é honesto e não aceita suborno, viverá. Ensine seus filhos a serem honestos até mesmo em pequenos centavos, ou seja, se eles perceberam que alguém no caixa devolveu um troco a mais, que eles sejam ensinados a devolverem aquilo que não é deles. E você vai ver o quanto isso vai trazer de bênçãos para você, para sua família e para os seus filhos. E um outro conselho de provérbios para os pais encontramos em Provérbios 29:17, que diz assim, na Nova Bíblia Viva: castigue o seu filho quando for necessário e ele dará descanso e tranquilidade à sua alma. A Bíblia diz que a disciplina faz parte do processo de educação. Nós precisamos, amigo ouvinte, ensinarmos nossos filhos sem abusarmos de nossa posição de autoridade. Quem abusa da sua posição de autoridade, ele não disciplina, ele transmite raiva, ódio, e ao invés de estar criando um cidadão para o reino dos céus e para a nossa sociedade, está criando um bandido. Então, por isso, amanhã, nós faremos uma lição específica sobre como corrigir os filhos com amor, dentro dos princípios bíblicos, para que criemos cidadãos de bem e não bandidos criminosos. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Aprendemos ontem que, de acordo com Provérbios 29:17, um dos pedidos de Deus para os pais é que os pais ensinem, disciplinem os seus filhos, porque isso trará descanso e tranquilidade aos pais no futuro.
Se você não mostra para os seus filhos a diferença entre o certo e o errado e não os disciplina, pode ter certeza que você não terá tranquilidade e descanso no futuro, mas terá pesar, dor e sofrimento. Entretanto, a disciplina bíblica nunca tem o propósito de rebaixar a criança, destruir a autoestima dela. Existem muitos pais irresponsáveis que nem mereciam, na verdade, serem chamados de pais, que por meio da disciplina eles implantam baixa autoestima, crenças negativas sobre a própria criança, destroem as emoções das crianças, a capacidade delas de tomarem decisões, ou seja, há pessoas totalmente despreparadas para serem pais. E se você não quer ser uma pessoa despreparada, se você não quer ser um instrumento do demônio para destruir a vida dos seus filhos, você não pode perder esta lição de agora. Primeiramente, qual é a importância da disciplina e da correção de uma criança segundo o texto bíblico? Vamos ler aqui alguns trechos de Provérbios. Provérbios, capítulo 10, versículo 17, diz o seguinte: quem aceita ser disciplinado está andando no caminho da vida, mas quem rejeita a correção desvia outros do caminho. A Bíblia não encara a disciplina como uma coisa ruim, mas como uma boa coisa, como uma coisa boa. Por quê? Porque ela mantém a pessoa no caminho da vida. Esse é o propósito da disciplina, manter a pessoa no caminho da vida, da sabedoria. Provérbios 23, 13 e 14 complementa esta ideia dizendo o seguinte: não deixe de corrigir a criança. O castigo com a vara não prejudica a criança. Castigue-a com a vara e você a livrará da sepultura. Biblicamente, a disciplina é válida, é importante, porém com um propósito: manter a pessoa no caminho da vida. Interessante que na Bíblia a disciplina também tem um propósito redentivo. Provérbios 19, 18 diz assim: dê a seu filho o castigo necessário enquanto é criança, e ainda há esperança de corrigir a desobediência. Deixar de castigar é o mesmo que condenar seu filho à morte. Ou seja, Provérbios estabelece a disciplina no contexto de uma esperança para o futuro, para que a criança no futuro saiba discernir melhor entre o bem e o mal, para que a criança saiba que existem limites e ela, tendo este conhecimento, ela terá uma vida de muito mais qualidade, saberá se portar na sociedade diante de autoridades, especialmente diante de Deus. E por que os pais têm que trabalharem desta forma? Porque os pais sabem que os filhos têm uma natureza pecaminosa assim como eles. Então a natureza pecaminosa precisa da correção. Porém tem um detalhe muito importante. A disciplina na Bíblia, ela é o último recurso, porque em primeiro lugar vem o ensino paciente e amoroso por meio das palavras e por meio do exemplo. Antes de instruir o ser humano a disciplinar os seus filhos, em Deuteronômio capítulo 6, 4 até o versículo 8, veja o que Deus disse. Ouça, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor somente. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças. Medite sempre nestas palavras que hoje estou ordenando. Ensine-as com diligência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver em casa, quando estiver andando por algum caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre esses mandamentos nos braços como um constante lembrete. Fixe-os na sua testa, bem como nos batentes das portas de sua casa e nos seus portões. Veja que a disciplina física não está em primeiro lugar na Bíblia, ela vem em último lugar.
Ela é necessária, mas nenhum pai, nem uma mãe deve disciplinar fisicamente um filho ou dando um pequeno castigo que seja, sem antes amar a Deus de todo o coração, sem antes meditar nas palavras de Deus e ensinar pelo exemplo e com diligência os seus próprios filhos. Em Deuteronômio 6, verso 7 diz: converse, ou seja, o diálogo é sempre a prioridade. Muitos pais são extremamente doentios, porque eles não se lembram que um dia eles foram crianças. E assim como eles gostariam de terem tido adultos que exercessem paciência e amor para com eles, eles não param para pensar que agora é os filhos deles que estão precisando disso. Então pare com essa ideia de cobrar de uma criança como a criança fosse um adulto. Isso é uma imbecilidade sem tamanho. Muitos pais olham para os filhos de 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos, olham para as crianças como se fossem adultas. Se as crianças soubessem tudo e aprendessem com a mesma metodologia que os adultos, Deus não tinha dito em Deuteronômio 6, 7 a 8, para ensiná-las com diligência, pela repetição, através do diálogo, inclusive para amarrar os mandamentos nos braços, na testa, nos batentes das portas. Ou seja, Deus sabe que a criança precisa de repetição. É importante ter paciência com a criança. Então, pai e mãe, se você quer criar filhos para o Senhor e não para o diabo, é muito importante que você discipline dentro dos moldes bíblicos, ou seja, a disciplina vem em último lugar. Primeiro vem o ensino pela repetição, pelo diálogo, pelo amor, pelo exemplo. E quando ocorrer a disciplina, a criança tem que saber o porquê da disciplina. E isso tem que ser feito com calma, com amor, não com brutalidade, pois do contrário você não criará filhos, mas criará bandidos. E pode ter certeza, quando você maltrata um filho, além de você causar danos emocionais, Deus está registrando tudo nos livros celestiais e vai cobrar de você no dia do juízo. Se você, por meio do estudo de hoje, percebeu que errou muito com seus filhos, eu vou lhe dar 2 conselhos para você não colocar em risco a sua salvação. E você tem que seguir esses 2 conselhos hoje, para o seu próprio bem. Primeiro, ajoelhe-se pedindo perdão a Deus. E em segundo lugar, peça perdão para os seus filhos. Faça isso, porque Deus exige isso de você. Que os seus filhos, ao olharem para você, vejam um pai e uma mãe de Deus, e não um pai e uma mãe usados pelo demônio. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Outro conselho muito precioso do livro de Provérbios para que tenhamos famílias saudáveis é não vivermos reclamando. Por quê? As palavras têm um poder muito grande na programação da nossa mente e exerce uma força muito grande sobre as nossas emoções e sobre a nossa conduta. Por isso, o tipo de palavras que são utilizadas em casa determinam a qualidade da família. Ou seja, a qualidade das palavras está intimamente relacionada à qualidade da família, do estilo de vida da família, do nível de comprometimento de um com o outro. As palavras estão relacionadas com a qualidade do amor de um para com o outro. E por causa disso, o livro de Provérbios tem conselhos preciosos para que troquemos palavras de reclamação por palavras de afirmação e de bom humor. Vamos ler aqui alguns textos. Provérbios 21, verso 9 diz assim: é melhor morar sozinho num barraco do que com uma mulher briguenta e implicante numa bela casa. A ouvinte pode estar pensando, mas por que Provérbios fala mais negativamente em relação à mulher do que aos homens? Na verdade, tem textos em Provérbios que falam mais dos homens que das mulheres, porém ambos os textos se aplicam a todos os casos.
Tá ok? Então esse texto também se aplica ao homem. Por exemplo, é melhor uma mulher morar sozinha num barraco do que com um homem briguento e implicante dentro de casa. Ou seja, resumindo, de uma forma bem humorada, mas bem verdadeira, Provérbios diz que é melhor ficar sozinho do que com um cônjuge briguento e implicante dentro de casa. O versículo 19 de Provérbios 21 diz assim: é melhor morar numa terra seca e deserta do que numa boa casa com uma mulher briguenta e implicante. Isso se refere também a homens. Há muitos homens que só sabem brigar e implicar com a família. Há homens e há mulheres que só sabem ver o que há de negativo. E eles até criam coisas negativas porque não sabem ver o que há de bom e de positivo na vida dos filhos. Isso é um desastre. Há pais que só veem ou conversam com os filhos para reclamar. Deixa eu lhe dizer uma coisa, se você é esse tipo de pai e mãe, então fica no seu canto, deixe seu filho de um outro lado, deixe que alguém que o ame mais fique com ele. Você tem que parar com esse costume horrível. Só se encontra com o filho para dar bronca e reclamar. Ué, não tem motivos para... Não tem outro tipo de assunto também para conversar com os filhos? Você não poderia perguntar para os seus filhos como é que eles foram na escola? Se eles estão passando por algum problema lá, como é que você poderia ajudar? Não poderia perguntar como é que foi no jogo de futebol? Como é que foi a brincadeira de bonecas com a amiga? Tem tantos assuntos para tratar. Agora, só encontrar o filho e a filha para reclamar dele? Por favor. Outro texto importante encontramos em Provérbios 27, 15 e 16, que diz o seguinte: aquele gotejar constante que acontece quando chove e a mulher briguenta e implicante são muito parecidos. Tentar impedir que ela reclame e resmungue é como tentar segurar o vento ou como pegar o óleo com a mão. Ou seja, a pessoa briguenta e implicante, ela precisa resolver o problema com ela mesma. Outro não poderá ajudá-la se ela não decidir mudar. Tentar impedir uma pessoa de ser reclamadora e resmungona é como tentar segurar o vento, ou seja, é perder tempo. Então, o que acontece? A pessoa que tem este gênio difícil, ela tem que ser humilde e reconhecer que ela está contribuindo para estragar a relação familiar. E ela precisa assumir a autorresponsabilidade por suas emoções e aprender a trocar as reclamações e brigas pelo senso de humor e pelas palavras boas. Por quê? Provérbios 17, 22 diz assim: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Então, se você tem um gênio difícil, você tem que se automotivar da seguinte forma, você tem que programar o seu cérebro da seguinte forma: bom, já que eu posso contribuir para com a saúde física e emocional da minha família por meio da alegria, então eu vou trocar as minhas palavras de reclamação e de queixas por palavras de alegria, de afirmação e de bom humor. Então você precisa reescrever essas suas palavras na sua mente. E se você tiver dificuldades, utilize-se de um papel. Aprenda a valorizar as qualidades das pessoas. Isso é um treino, isso é um exercício. E se você tem conflitos internos dentro de você que lhe atrapalham e lhe tornam uma pessoa chata, amargurada, reclamadora, faça um tratamento. Você tem grande potencial para ser feliz e ser uma pessoa maravilhosa à vista das outras pessoas. Converse com um bom psicoterapeuta. Descubra quais são os problemas internos que lhe tornam assim e trate-os. Por que levar uma vida de qualquer jeito? Levar uma vida meia boca, sendo que Deus tem grandes bênçãos para você e uma vida plena e de qualidade? Os membros da família precisam aprender a comunicar as suas necessidades, os seus sentimentos, porém, a ira precisa ser controlada, a ira precisa ser trabalhada da forma correta. Então comunique o que você sente, mas da forma correta. Troque palavras de reclamação, de queixas, por palavras de afirmação, palavras com senso de humor. E pode ter certeza, você vai ser um instrumento de Deus para a paz, a felicidade, a harmonia e o desenvolvimento de todos os membros da sua família.
Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. O livro de Provérbios também apresenta as características de uma esposa verdadeiramente rica. Esse capítulo é muito importante, o capítulo 31 de Provérbios, pelo fato dele demonstrar a influência de uma mulher em sua família. Nós encontramos este capítulo de Provérbios 31, que fala das características da mulher virtuosa. Na Bíblia há também as características dos homens virtuosos, porém Provérbios destaca em especial a mulher, porque a mulher tem um chamado muito especial da parte de Deus, pela influência que a mulher exerce na sua casa. Então Deus quer que a mulher seja uma agente de Deus para que a família seja uma bênção. Isso não tira, obviamente, a responsabilidade do homem de ser o sacerdote do lar, aquele que direciona a esposa, os filhos para a comunhão com Deus, que ora por eles diante de Deus. Mas Provérbios 31 está destacando aqui a influência de uma boa mulher na vida de uma família, exatamente porque a mulher pode ser um poderoso instrumento de Deus para a transformação da sociedade. Vamos ler aqui alguns textos em Provérbios capítulo 31, que trata a respeito da mulher virtuosa. Vamos ler a partir do versículo 10, que diz o seguinte. Vou ler aqui na Nova Bíblia Viva, numa outra tradução, que diz o seguinte: se você encontrar uma esposa fiel e dedicada, achou um tesouro mais valioso que ouro e pedras preciosas. Veja o valor que a Bíblia dá à mulher, não é? A Bíblia diz que quem encontra uma esposa fiel e dedicada, esse homem achou um tesouro mais valioso do que ouros e pedras preciosas. Segue o texto. O marido dessa mulher fiel e dedicada está sempre tranquilo, pois ela nunca deixará faltar nada para ele. Ela sempre procura ajudar o marido, sempre procura o bem-estar dele, nunca o mal. Ela compra a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. De lugares distantes ela traz comida para o lar, com os navios mercadantes. Antes de o sol sair, ela já está em pé preparando a primeira refeição da família e planejando o serviço de suas servas. Ela sabe negociar, compra um terreno e planta uma horta com o dinheiro que ganhou com seu trabalho. Ela está sempre disposta e não foge do trabalho pesado. Ela sabe que o seu trabalho ajuda a sustentar a família e ela trabalha até as altas horas da noite. Com a agulha e a linha ela faz roupas e ajuda os pobres e necessitados. Quando chega o inverno, ela não precisa se preocupar porque já preparou roupas quentes para toda a família. Ela mesma faz as cobertas e seus vestidos são de linho fino e de púrpura. Seu marido é conhecido e respeitado em sua cidade. Será eleito para cargos importantes da sua terra. Ela faz roupas de linho e as vende e fornece cintos para os comerciantes. Suas grandes virtudes são a energia e a honra. Ela não se preocupa com o futuro. Fala com sabedoria e ensina e corrige com amor. Ela cuida muito bem da sua casa e nunca dá lugar à preguiça. Seus filhos a respeitam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: pode haver muitas esposas exemplares neste mundo, mas eu tenho certeza que nenhuma delas é melhor que você. Os encantos de uma mulher podem ser apenas uma ilusão e a beleza não dura para sempre. A verdadeira beleza, a verdadeira honra de uma mulher está em temer o Senhor. A mulher que fizer isso será elogiada diante de todos, receberá recompensa merecida. Nós percebemos aqui que a mulher virtuosa com a qual Deus deseja contar para transformar a sociedade é uma mulher fiel, com compaixão, de confiança, bondosa e diligente. Muitas coisas que as mulheres na cultura bíblica faziam, obviamente não se faz mais hoje, como por exemplo fazer roupa. Mas aplicando o princípio aos nossos dias, não é? A mulher
de Provérbios e que é prudente nos dias de hoje, ela sabe comprar boas roupas com qualidade e ao mesmo tempo bons preços. Então, os princípios são perfeitos para todas as sociedades e todas as épocas. Apenas a forma de apresentar esses princípios mudam, porque a sociedade muda na sua forma de expressar esses princípios, mas os princípios são eternos. Agora veja uma coisa interessante. Esta mulher aqui, cheia de virtudes, ela também tem um marido com virtudes. Porque aqui em Provérbios 31, no verso 29, o marido sabe reconhecer as virtudes da sua esposa, porque há maridos chatos que não sabem reconhecer as virtudes das suas esposas e depois querem que as esposas sejam totalmente agradáveis para com eles. Olha o que o marido diz sobre a sua esposa no verso 29. Pode haver muitas esposas exemplares neste mundo, mas eu tenho certeza que nenhuma delas é melhor que você. Ou seja, se você quer também ter uma mulher de honra, esta mulher virtuosa de Provérbios 31, seja um homem virtuoso que saiba reconhecer as qualidades da sua esposa e elogiar a sua esposa, dizer palavras românticas, palavras de afirmação, que demonstrem que ela é importante e que ela é especial para você. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Hoje veremos alguns conselhos do livro de Efésios para preservarmos a nossa família em harmonia. Ter uma família harmônica é um dos maiores presentes de Deus e é um dos maiores projetos nos quais devemos nos empenharmos. E Efésios capítulo 4, os versos 29 a 32, há conselhos muito importantes que obviamente são direcionados para as famílias da igreja, mas obviamente esses conselhos direcionados para as pessoas que convivem na igreja também são importantes para a igreja do lar, não é? Então vamos ler Efésios 4, 29 a 32, vou ler na Nova Bíblia Viva novamente. Ao longo desta semana eu usei essa tradução. Eu costumo usar muito a nova versão transformadora, não é? Mas nesta semana eu usei a Nova Bíblia Viva. Vamos aqui para Efésios 4, 29 a 32. Ao você escutar essa leitura, amigo ouvinte, faça uma autoanálise e veja no que você pode melhorar em relação a isso para tornar o seu lar mais feliz, tá bom? Deus está aqui nos ensinando, nos corrigindo, porque Ele quer a nossa felicidade. Diz o texto: evitem a boca suja. Digam só o que é bom e útil àqueles com quem vocês estiverem falando, e o que resulta em bênção para eles. Não façam o Espírito Santo entristecer-se pelo modo de vocês viverem. Lembrem-se que é Ele quem garante que vocês estarão presentes no dia da redenção. Abandonem toda a amargura, todo o ódio e toda a raiva. Evitem toda a gritaria, insultos e maldades. Em vez disso, sejam bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou por pertencerem a Cristo. Conselhos importantíssimos esses para qualquer família que quiser ser saudável e feliz. Uma família onde as pessoas têm a boca suja e dizem o que é ruim às outras pessoas, não é uma família abençoada por Deus, como poderia ser. Até porque esta família se encontra, ou essas pessoas que têm a boca suja, que sabem dizer coisas ruins, palavrões para outras pessoas, não sabem entrar em uma boa discussão, essas pessoas estão entristecendo o Espírito Santo, de acordo com o verso 30. E para não continuarmos entristecendo o Espírito Santo, Efésios 4:31 diz assim: abandonem toda amargura, todo ódio e toda raiva. Evitem toda gritaria, insultos e maldades. E isto aqui, amigo ouvinte, é muito lógico, porque
Até o momento, se você for parar para pensar, o que as famílias amarguradas ganharam de bom? O que as famílias que alimentam ódio e raiva ganharam de bom? O que os familiares que vivem gritando um com o outro, insultando um ao outro e fazendo maldades, o que eles ganharam de bom? Ganharam nada. Então, amigo ouvinte, é falta de inteligência, é burrice continuar fazendo coisas que não trazem nada de bom, mas apenas coisas ruins para a família. Precisamos ser pessoas inteligentes, que de acordo com Efésios 4:32 fazem o seguinte: sejam bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou por pertencerem a Cristo. Se há uma palavra que não pode faltar na família, é a palavra perdão. Nunca seremos perfeitos uns para com os outros. Sempre vamos cometer erros, mesmo sem a intenção de errarmos, porque somos pecadores. Mas se aprendermos, amigo ouvinte, a perdoar, pode ter certeza, o nosso lar será uma bênção. O nosso lar será um ambiente propício para desenvolvermos um coração amoroso, para desenvolvermos nossas capacidades físicas, mentais, intelectuais. Um lar amoroso em que as pessoas se amam e se respeitam é um lar que contribui para a pessoa desenvolver o seu potencial de empreendedor, ou seja, um lar feliz é um lar extremamente abençoado e um instrumento poderoso de Deus para a construção de uma sociedade melhor. Mas para que este lar seja realmente feliz, vocês precisam convidar a Deus para que Ele seja um hóspede honrado entre vocês. Vocês precisam convidar o Espírito Santo para que seja o guia de vocês, para que Ele os ajude a trabalharem as emoções negativas, a controlarem a forma de falar, convidar o Espírito Santo para que Ele os direcione em todas as vossas decisões e em todos os vossos empreendimentos. Que Deus, amigo ouvinte, cuide de você e da sua família, que você tenha de Deus forças para seguir esses conselhos bíblicos e tornar o seu lar um pedacinho do céu.